Beleza. Aí eu apresento por aqui, Serginho, a sua parte também, e você vai falando para eu passar os slides, tudo bem? Tá bom, pode ser. Pode ser? Pode ser. Beleza, então, gente. Eu gostaria de reforçar o agradecimento do professor Mário Sacomano. Para a gente é um privilégio muito grande estar aqui compartilhando o nosso trabalho, que é um trabalho ainda em andamento, né, um work in progress. Então, a ideia de hoje realmente é fazer uma exposição breve, que ocupe mais ou menos metade do tempo desse encontro, e abrir a outra metade para discussão, dúvidas, questionamentos que possam enriquecer, né, a crítica construtiva desse trabalho, tá bom? Então, o título que o Mário trouxe é um título mais abreviado, que a gente acabou optando para fazer a divulgação por conta do template que a gente usa, que ia ficar muito texto, né, dentro desse template, mas esse é o título mais próximo do artigo que a gente está escrevendo, né, do working paper, que é Quando a inteligência artificial e a psicologia literária se encontram, análise de arquétipos usando a geração automática de texto em Python. Então, apresentar brevemente para vocês a agenda. A gente vai começar falando das origens da pesquisa, questão dos bastidores, que geralmente o pessoal não conta nos artigos, então a gente quer trazer esse lado para vocês, mostrar de onde que surgiu a ideia da pesquisa, né? Que vem muito antes de um momento eureka, assim como as pessoas romantizam, né? Em segundo lugar, a gente vai falar da problemática, depois do método computacional. Aí o Serginho entra com a parte de princípios da análise arquetípica, os resultados parciais, e nós encerramos falando dos próximos passos do nosso estudo. Então, para começar, pessoal, queria trazer as origens dessa pesquisa. Então, eu acredito muito na questão da gente fazer uma autoanálise, né, antes de mostrar nosso lugar de fala, antes de sair falando quais foram os resultados da pesquisa e como que a gente operacionalizou ela. Então, a parceria que eu tenho com o Sérgio, ela não é uma parceria que surgiu da noite para o dia, nós estudamos juntos no mesmo colégio lá em Araraquara, no Coeducar. Nós dois passamos pela Unesp em algum momento das nossas trajetórias, né? Eu durante a graduação, o Serginho no mestrado, na Letras lá em Araraquara. Nós dois somos doutorandos atualmente na Federal de São Carlos. Por que eu estou falando isso? Porque existiu, acredito eu, uma homologia de trajetórias nos termos burdiesianos que facilitou o nosso debate e a construção desse estudo. Porque é muito difícil, às vezes, você dialogar com pessoas do qual você não compartilha muitos capitais culturais, por exemplo, né? Então, o Sérgio sempre foi uma amizade assim, muito importante para mim. Acho que a amizade veio antes de qualquer iniciativa de pesquisa científica, e a gente manteve esse contato mesmo durante todos esses anos, que já acho que são mais de 15 anos de amizade aí. Então, para a gente traçar um pouquinho de como que surgiu essa parceria, né? E aí, o momento, né, se a gente for falar da temática, como que vocês tiveram a ideia de fazer esse artigo? Eu acho que, assim, não é, como eu falei anteriormente, um instante eureka, que a gente pega e fala, nossa, eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Isso veio de muitas conversas que eu e o Serginho já desenvolvemos, né, em conversas de bar, por exemplo, né? Então, quando a gente saía, nós dois gostávamos muito dessa parte de ficção científica, e aí a gente conversava, ficava viajando assim sobre teorias, né? O que estava por trás, por exemplo, do Eu, Robô, do Isaac Asimov, da Fundação, da série Arquivo X, e a gente trocava figurinhas. E eu ficava sempre me questionando assim, o que dessas tecnologias que aparecem nas obras de ficção científica já são operacionalizáveis hoje em dia? O que você consegue fazer? E o Serginho sempre trazia um pouco mais o lado assim ético, né? O lado, os princípios humanísticos e psicológicos que estavam por trás dessas tecnologias. E aí a gente conversava por horas a fio, assim, pensando que a gente poderia fazer alguma coisa mais séria, assim, mais científica, num futuro próximo, né?
Então, aí eu comecei a ter um pouco de contato com a parte de text mining, né, num curso que eu fiz de processamento de linguagem natural, e aí a gente percebeu, assim, que existia uma aproximação da parte de ciências exatas e ciências humanas por meio do texto, né? Porque hoje o pessoal fala muito, né, de mixed methods, de métodos mistos, né, que você consegue quantificar o texto de alguma maneira, só que só a quantificação não é suficiente, você precisa mergulhar um pouco mais nas teorias literárias, nas teorias psicológicas, para conseguir entender o sentido do texto, o significado. Então, a gente resolveu, assim, meio que surfar uma onda que está crescendo, que é a onda da Computational Social Sciences, ou Computational Sociology, que são basicamente autores, né, que tentam trabalhar com Big Data, com grandes volumes de texto, né, e fazer análises, ora mais quantitativas, estruturais, ora mais qualitativas e profundas, né. Então, como o Mário trouxe na apresentação do grupo, a gente acredita muito aqui em interdisciplinaridade e complementariedade dos conhecimentos. Então, a gente não está querendo classificar esse estudo, colocar ele numa caixinha, isso aqui é um estudo puramente quantitativo, ou um estudo puramente qualitativo, a gente está querendo integrar um pouco, né, ver o que une as áreas do conhecimento e não aquilo que divide, né. E aí, então, assim, o que eu posso falar que foi realmente o gatilho que uniu a gente em torno de um mesmo experimento científico foi: comecei a fazer algumas brincadeiras na disciplina que eu estava fazendo de processamento de linguagem natural, de gerar texto automaticamente, a partir de obras, né, usando alguns algoritmos de inteligência artificial. E aí, um dia eu chamei o Serginho para vir aqui em casa, a gente trocou ideia e tal, e ele falou, cara, isso aqui dá muito pano para manga dentro dos estudos literários. O texto que você está conseguindo gerar aqui é um texto próximo do texto dos autores que você está alimentando, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Então você está falando de uma criação literária por meio de uma inteligência artificial. Então, o que é isso? E aí a gente foi conversando, a gente falou assim, cara, vamos fazer um estudo que dê para a gente usar nas duas áreas, assim, um paper que seja útil tanto para mim, que estou na engenharia de produção, quanto para o Sérgio, que está na parte de literatura, né? E aí a gente pensou, então, em criar um corpus, né, de narrativas heróicas, que é o expertise do Sérgio, narrativas épicas e heróicas, e programar, por meio desse corpus, uns algoritmos em Python, e ver o que o botzinho dava para a gente de saída. Então, o que ele gerava de texto, e quais palavras, quais sentenças, como que ele organizava o texto. E a gente chega na problemática. Só um minutinho, gente. Então, algumas perguntas que foram recortando, né, o nosso experimento. Então, a primeira pergunta: como é possível gerar texto computacionalmente baseado em um conjunto de documentos pré-estabelecidos, ou seja, um corpus, né? Então, para responder essa pergunta, a gente viu que existiam muitas possibilidades, mas a gente optou por uma das mais simples delas, né? Como eu falei, é um primeiro estudo que a gente está querendo fazer. Então, a gente optou por escolher uma biblioteca do Python, que chama NLTK, Natural Language Toolkit, né, uma caixa de ferramentas de linguagem natural, se a gente for traduzir. E dentro dessa biblioteca existem funções, né, que são códigos que já foram programados por outras pessoas, que já geravam o texto automaticamente para a gente. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma função dessa biblioteca, que chama .generate, que é uma função nativa, e a gente alterou essa função, esmiuçou ela, viu qual era o princípio de funcionamento, e adaptamos para a nossa aplicação, né? E aí,
essa função em específico, ela utiliza um modelo probabilístico, que é chamado de N-grama, que eu já vou explicar mais para frente como que funciona e quem que usa esse modelo, tá? A segunda questão que motivou a gente foi como verificar, em certa medida, a reprodução de estruturas psicológicas que são tipicamente humanas no texto gerado computacionalmente. Veja, a gente não está falando aqui de uma cognição autônoma, de um computador que pensa como a gente pensa. A gente está falando na reprodução de estruturas psicológicas com base em texto de determinado autor, tá? Então a gente está falando, de certa forma, o que você consegue reproduzir com esses algoritmos, né, dentro de um texto mais complexo. E aí, para responder essa pergunta, o Sérgio já vai explicar para a gente usou as teorias de arquétipos da psicologia, protagonizadas por Jung e por Frey. E aí, a última pergunta é: que conjunto de documentos analisar e por qual motivo a gente vai analisar esses documentos? E aí nós resolvemos escolher algumas obras consideradas canônicas, né, dentro da literatura, que são obras muito importantes, com narrativas épico-heróicas. Então, por que a gente fez isso? Em primeiro lugar, é fácil de obter essas obras canônicas, porque geralmente o direito autoral delas já está disponível para acesso público, você não precisa pagar pelos direitos quando você vai utilizar elas. Então, existem plataformas como o Projeto Gutenberg, Open Library, que você consegue recuperar essas obras sem nenhum custo em vários tipos de formatos de texto, .txt, PDF, ODT, enfim. Em segundo lugar, porque as narrativas épico-heróicas, elas têm um padrão narrativo bem claro, assim, é fácil de você reconhecer. Então, ela tem um estilo bem marcado, né? Eu trouxe aí do lado essa rodinha. Basicamente, são os passos da jornada do herói, né, que foram muito estudados, por exemplo, né, por grandes gênios da literatura, né, como... Serginho, me ajuda aqui que eu esqueci o nome do cara, deu branco agora. Campbell, né? Campbell, isso, beleza. Então, Joseph Campbell e o pessoal... consegue delimitar, assim, qual momento da jornada que é o chamado, qual momento que é a transição, desafio. Então, é um estilo bem marcado e fácil de você reconhecer. Em terceiro lugar, porque a gente tinha um especialista aqui com a gente, né, que é o Sérgio durante o mestrado, foram os arquétipos da narrativa heróica do Senhor dos Anéis. Então, a gente acabou optando também por trabalhar com alguma coisa que estava dentro do nosso domínio, né? Então, entrando aqui mais especificamente no método computacional, como que a gente fez para gerar texto de maneira automatizada? Então, primeiro, download dos textos da internet em inglês. Isso é muito importante, porque a gente utilizou algumas obras que não foram concebidas em inglês originalmente, como, por exemplo, a Divina Comédia, né, do Dante Alighieri, os Lusíadas, do Luís de Camões. Então, essas obras, a gente pegou sempre a tradução em inglês, para o inglês delas, porque existem muito mais recursos disponíveis nas bibliotecas de programação nesse idioma. Então, a gente teve que unificar para fazer a análise, e aí, infelizmente, a gente não conseguiu trabalhar com as obras nos seus idiomas nativos, a gente teve que pegar as versões em inglês de todas elas, tá? Transformamos os arquivos para TXT, e toda vez que a gente queria fazer uma análise mais específica, então, essas foram as obras que a gente selecionou, né? A Divina Comédia, Fausto, Hamlet, O Hobbit, O Senhor dos Anéis, Ilíada, Odisseia, Os Lusíadas e Otelo. Mas se a gente queria fazer, por exemplo, uma análise só da Divina Comédia, a gente criava um subcorpus só com os 3 volumes da Divina Comédia e fazia análise dentro desse subcorpus, tá? Então, por isso que eu coloquei no final do tópico 3, if subcorpora, que é o plural de corpus, né? A gente separava em arquivos para fazer análises mais pontuais. Como a gente focou nas narrativas épicas, a gente teve que excluir muita informação de texto que não servia para a gente. Então,
o que estava na contracapa, o que estava no prefácio, no sumário, as notas de fim de texto, as referências bibliográficas. Então, a gente limpou os arquivos. Depois, a gente excluiu tudo que era caractere não alfabético. Então, número, pontuação, caractere especial de recuo. Então, tudo isso aqui está na etapa de pré-processamento do texto. Antes da gente começar a processar o texto, a gente tem que limpar os arquivos, né? E aí a gente converteu tudo para caixa baixa, o lowercase, que para não ter diferenciação entre maiúscula e minúscula, e o algoritmo encarar isso como sendo palavras diferentes, né? E a gente optou por não remover stop words, que são palavras que têm um baixo significado semântico intrínseco. Então, stop words geralmente são indesejáveis em análises de frequência de palavras, né? Mas porque você quer tirar insights de palavras isoladas. Mas nesse caso, como a gente estava gerando o texto, era importante a gente ter conectivos nas nossas frases, né? Preposições, artigos. Então, a gente optou por manter as stop words para dar uma cara mais parecida do tipo de texto humano. E aí, o algoritmo que gerou o texto, então, foi um modelo probabilístico, conhecido como N-grama. Ele é um modelo pseudo-aleatório, ou seja, ele não é totalmente aleatório, porque ele leva em consideração a frequência de ocorrência das palavras no texto. Então, ele faz um sorteio com base nos pesos de cada uma das palavras, na relevância da palavra dentro do texto, né? Ele se baseia num princípio muito conhecido dentro da computação, que é a cadeia de Markov, que, para quem, né, é da área de PO e tudo mais, conhece a cadeia de Markov por meio da representação de diagramas de estado. Então, a cadeia de Markov é um diagrama de estado mais aplicado na parte de computação. A gente tem um conjunto de estados, um conjunto de transições, e a gente enriquece esse conjunto de estados com probabilidades. E aí o modelo, ele responde a seguinte pergunta. Então, não, ele faz o seguinte processo, né? Dado um grupo de n-1 tokens, então tokens são palavras, no nosso caso, tá? A gente não chama de palavras porque a gente não está olhando para a função gramatical delas no texto, a gente está olhando para elas só como um conjunto de caracteres. Então, dado um grupo de n-1 tokens, em minha bag of words, ou seja, no meu conjunto de palavras existente no texto, selecione, com base nas probabilidades calculadas, a minha enésima palavra dentro dos conjuntos possíveis. Pode parecer bem abstrato isso, mas aí eu trouxe alguns exemplos para a gente. Eu acho que é mais fácil até partir aqui desse diagrama, e eu volto no slide anterior para explicar. Então, aqui a gente tem um conjunto de frases possíveis dentro de um corpus, tá? E aqui nesse diagrama são os caminhos que a gente pode percorrer para chegar numa frase, uma sentença completa. Então a gente tem um estado inicial, que é a frase começa com I am, tá? Aí ele vai sortear com base nas probabilidades qual que é a próxima palavra. Pode ser not ou pode ser a. Então tem 60% de chance de ser not e 40% de chance de ser a. E aí, dependendo do estado que ele está, ele vai fazer novamente um sorteio, levando em consideração as probabilidades. E vai formar uma frase completa, vai encerrar a frase quando ele chegar no estado final. Tá? Então, nesse caso, a gente tem como caminho mais provável de ocorrência I am not a beaver. Então, eu não sou um castor, por exemplo. É o caminho que maximiza as probabilidades. Então, ele é o caminho mais provável na geração de texto. Tá? E aí, então, o que o programa faz? Ele vai pegar triozinhos de palavras e, com base nesses triozinhos de palavras, ele vai calcular todas as probabilidades de qual que é a palavra seguinte. Dada duas palavras, qual a probabilidade da ocorrência de uma terceira palavra, né? Dada a segunda e terceira palavra, qual que é a probabilidade de ocorrência da quarta. E ele vai fazer isso até o momento que a gente falar para ele, você atingiu o número de palavras que a gente quer. Então, se a gente botar n igual a 500, ele vai parar quando o texto tiver 500 palavras. Tá? Então, é basicamente esse o modelo de funcionamento. Aí eu trouxe para vocês. Se parecer muito complexo, gente, a gente pode tirar as dúvidas depois no final, tá? Vocês podem me perguntar.
eu trouxe para vocês, então, a carinha da interface que eu usei para programar esse código, que é o PyCharm. Então, eu estou usando Python versão 3. E foram funções muito simples, como dá para vocês verem. Eu praticamente só setei os parâmetros da função, modifiquei algumas coisas lá em cima, juntei o corpus. Então, foi em termos algorítmicos, né, foi bem tranquilo de fazer, tá? E onde que a gente enxerga a aplicação disso, né, além da geração de texto automática? Se a gente para no nosso dia a dia, o modelo N-grama, que é esse modelo da cadeia de Markov, ele é utilizado pela Google, por exemplo, para fazer o autocomplete da nossa busca. Então, ele vai pegar todas as expressões que já foram buscadas dentro da plataforma Google e vai te dar a palavra que maximiza as probabilidades de busca. Então, é basicamente isso que a Google está fazendo, né, com um nível de sofisticação muito maior do que o nosso, quando ela está te sugerindo algumas palavras para você completar a sua sentença. E aqui eu coloquei, então, só uma recapitulação dos passos. Eu vou deixar esse aqui, porque senão acho que eu vou tomar o tempo do Serginho, eu já me estendi um pouquinho. Só para vocês verem, então, o resultado final, como que ficou, né, os textos. Então, isso aqui é um texto que nosso algoritmo gerou com base nas obras, né? Eu vou pegar uma frase que seja mais fácil de traduzir, eu coloquei 3 aqui. Então, ó, I do crawling between earth and heaven. Então, eu estava rastejando entre a terra e o céu, né, e o paraíso. Esse tipo de frase que o algoritmo gerou, ele gerou sem conhecimento linguístico nenhum, somente com uma questão de modelo de probabilidades, que é o que o pessoal chama, na parte de linguística computacional, de shallow syntax, ou sintaxe rasa, né, shallow, né. Então, só para a gente ver que a gente tem resultados muito bons e bem próximos do discurso humano, assim, né. E aí acho que eu passo a bola para o Sérgio para ele entrar com a parte mais de teoria literária e psicológica. Você pode passar um slide, por favor? Esse aqui? Não, o próximo. Isso. Esse. Não, Esse aqui. volta um. Aqui tá as duas definições do Jung. Isso. Esse aqui? Não, não, volta. É que Mais uma. tá tendo delay. É esse aqui. Aí, esse daí é. Tá bom. Tá. Então, gente, agora eu vou definir um pouco o que é o arquétipo, né? O que são os padrões arquetípicos para Jung, que foi quem desenvolveu esse conceito. Eu vou falar um pouco das implicações, né, dessa teoria do arquétipo. Então, para o Jung, o arquétipo ele é um padrão que reaparece no decorrer da história, sempre que a imaginação criativa for livremente expressa. Portanto, em primeiro lugar, uma figura mitológica. Então, ele, estudando diversas mitologias de diversos povos diferentes, diversas literaturas, o folclore, ele percebeu padrões que se comunicavam, né? Ele percebeu que muitas imagens, muitas narrativas, elas iam se repetindo. Então, ele começou a teorizar a respeito dessas repetições, né, desses padrões que eram frequentes nas mais diversas mitologias. Então, ele acabou também tratando essa questão, né, de uma imagem arquetípica como a média de milhões de experiências individuais, apresentando dessa maneira uma imagem da vida psíquica dividida e projetada nas diversas formas do pandemônio mitológico. Então, ele vai tratar a mitologia como uma espécie de projeção da psique. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando o Homero, lá na Ilíada, que é um dos textos assim fundadores da literatura ocidental, ele vai falar do pai de todos os deuses eternos, o oceano, e quando no Evangelho de João o Cristo faz já aquela célebre exortação, né, que ele diz: eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós, em ambos os casos, então, o arquétipo do pai ele está sendo mobilizado para compor a narrativa. Independentemente da etnia ou das diferenças culturais, o ser humano ele sempre terá um progenitor, e por isso a composição que mobiliza a figura paterna, ela terá um grande impacto psicológico em todas as características.
O pai, ele é caracterizado como uma imagem arquetípica porque o ser humano, em qualquer lugar do globo, ele vai compreender essa concepção de um progenitor. Então, é basicamente isso o arquétipo. Pode passar, Gu. A crítica literária acabou assimilando, né, essa ideia dos arquétipos. Os dois principais teóricos que trabalham com a psicologia junguiana, a meu ver, são o crítico canadense, o Fry, e o filósofo francês, o Gaston Bachelard. Mas hoje a gente vai focar um pouco mais nas análises do Fry, que ele estuda o arquétipo como um símbolo, né, geralmente uma imagem que é suficientemente recorrente na literatura para ser reconhecível com o elemento da experiência literária como um todo. Então é basicamente um símbolo ou uma imagem que vai ligar uma obra poética a outra. Então, na crítica arquetípica, o mar do Homero, que a gente acabou de, de analisar, ele é estudado junto ao Mar dos Lusíadas, por exemplo, né, de Camões. E também ele é analisado junto ao mar que é tão frequente, por exemplo, na poesia do Fernando Pessoa, aquele Mar de Lágrimas de Portugal, né? Então, por consequente, a literatura passa a ser vista como uma forma viva, né, como uma forma total, uma experiência literária que perpassa o tempo, vai se desenvolvendo e vai frequentemente é, retomando os seus autores, retomando as suas obras, e assim ela vai se desenvolvendo. Pode passar. Aí eu trago, assim, vários arquétipos foram encontrados, né, na nossa análise, mas como o tempo é escasso, eu vou trazer os dois mais frequentes. O primeiro deles é aquele que o Jung chama de arquétipo da ânima, e ele vai definir a ânima como a imagem da natureza feminina que existe no interior do homem. Então, ele vai trabalhar com essa questão do lado mais poético e lado mais espiritual que existe no homem e que é constantemente recalcado pela noção de masculinidade da sociedade, por exemplo. Então, é esse lado oculto. Logicamente, ele vai também caracterizar o contraponto da ânima, que seria o arquétipo do ânimos, que é o lado masculino da mulher, mas, por enquanto, nós vamos focar nesse arquétipo da ânima. Mais tarde eu vou fazer outras discussões. Mas, enfim, trata de uma imagem arquetípica que é frequentemente representada, né, por personagens idealizadas que apresentam uma beleza exacerbada ou um poder mágico elevado, como a feiticeira Circe na Odisseia, né? Uma das personagens femininas emblemáticas da Odisseia é a feiticeira Circe, e vocês verão que ela tem todas as características típicas da ânima. Então, também é comum que essa essência feminina presente no homem apareça nos mitos e na literatura sob os traços de Afrodite, Helena, Perséfone, Hécate. Então, geralmente deusas, divindades, né, personagens assim que possuem um poder uma essência muito transformadora e poderosa. Por favor, pode passar. O outro arquétipo que apareceu foi a sombra, que a sombra ela é basicamente a representação do inconsciente freudiano. Né? O Northrop Frye ele faz uma comparação muito feliz, na minha opinião, que ele fala que a sombra é muito semelhante ao id do aparelho psíquico freudiano, né, que representa a nossa parte instintiva, a nossa parte mais animalesca, né, a nossa parte que é frequentemente recalcada pelo superego, isso é, pelas exigências da sociedade, da civilização, né? E é considerada também a personalidade inferior e recalcada do indivíduo. Ela representa aquelas características que todo mundo tende a ocultar, né? Inveja, medo, ciúme, inferioridade, esse tipo de coisa. Na literatura e nos mitos, ela é geralmente representada por aquela personagem que ela é um negativo do herói. Ela é muito parecida com o herói, mas ela apresenta características opostas, né? Como, por exemplo, eu trago nessa imagem uma ilustração do Senhor dos Anéis, do Frodo e do Gollum. O Gollum ele pode ser considerado a sombra do Frodo porque ele é basicamente uma prolepse, né, uma antecipação do que vai acontecer com o Frodo se ele não conseguir se livrar do anel, né, se ele não conseguir
trabalhar com a questão da sombra do anel. Então, eles possuem características muito parecidas, né? Eles são hobbits, os dois, eles entraram em contato com o anel, eles passaram por jornadas semelhantes, e a qualquer momento, como a narrativa mostra, né, o Frodo poderia se transformar num Gollum caso ele sucumbisse. Então, é assim, um exemplo muito importante da sombra na literatura. Pode passar. E se vou falar um pouco dos resultados parciais da nossa pesquisa, comparar, né, o que o texto gerou com os padrões arquetípicos, mas antes eu quero trazer um pouco a nossa hipótese inicial, a hipótese inicial do nosso experimento. Então, basicamente, nós pensamos que, a partir da reutilização de frases e palavras comuns retiradas de uma amostra de diversas obras literárias, é um algoritmo que tenta imitar, né, o texto literário, ele consegue gerar outros textos cujo conteúdo apresenta um padrão que pode ser relacionado ao arquétipo, que é, como descrito anteriormente, componente de mito ou uma imagem recorrente na literatura e na mitologia. Então, nós tentamos ver o arquétipo aparecendo empiricamente, né? Se esse algoritmo, se a inteligência da máquina, ela vai fazer aquele sorteio com as palavras que têm maior probabilidade de aparecer. E se a literatura ela trabalha com essa questão do arquétipo, que são narrativas ou imagens que são muito frequentes, né? Então, é interessante pensar e criar essa hipótese do que o texto gerado pelo algoritmo vai apresentar também esses arquétipos. Então, foi basicamente com isso que a gente começou a trabalhar. Então, eu vou mostrar para vocês, ali tem uns trechos, né? Como o Gustavo falou, ele é um texto gerado pelo algoritmo, pela inteligência artificial, então nem sempre ele vai ser totalmente coerente, né? Vocês vão ver que vão aparecer alguns problemas de coerência, às vezes, mas como ele bem disse, não é um texto escrito por um poeta, por um escritor, por um ser humano. Então, vão aparecer algumas questões de pontuação e etc., mas nada disso vai interferir na nossa análise. Então, o primeiro trecho que eu separei para vocês diz assim: na terra iluminada e ao longe uma garota. Então, essa questão da garota ao longe na terra iluminada, ela é basicamente uma síntese do aparecimento do arquétipo da ânima, né? Como eu disse, é geralmente definida como a ninfa, a musa, a deusa. Então, elas são geralmente personagens que estão num patamar superior ao do poeta ou da personagem. Por exemplo, na Teogonia de Hesíodo, ele começa o texto, né, o primeiro verso do texto dele diz assim: comecemos por cantar as musas, as senhoras da grande e divina montanha do Hélico. Então, com frequência, as personagens que representam a ânima, elas vão apresentar essa característica da distância, né, de uma superioridade. Então, quando o algoritmo coloca ao longe de uma garota, é algo que, assim, sintetiza bem a questão da narrativa que evoca o arquétipo da ânima. A segunda frase que eu trago, ela diz assim: e deu o cinto para Juno, sua esposa e irmã, então rainha. Juno é o outro nome de Hera, né, a esposa de Zeus, e essa trinca de termos que ele coloca, esposa, irmã e rainha, elas basicamente descrevem, né, as principais manifestações da ânima. Irmã, porque ela é geralmente muito semelhante ao personagem, ao herói, né? Então, assim, como ela vai apresentar várias características semelhantes, mas ela vai ser uma personagem feminina, frequentemente ela aparece como uma irmã. A esposa, a companheira ou amante também é bem frequente, e a rainha pode ser foi muito trabalhada, né, e ainda pode ser encontrada nessa questão da Maria no catolicismo sendo representada como uma rainha. No Nome da Rosa, o Humberto Eco vai trabalhar essa questão de um jeito muito bonito, né? Essa relação do catolicismo com a rainha, ele vai trazer na glória celeste, nenhum homem será rei, e será rainha uma mulher. Então, ele está constantemente, né? A literatura está constantemente
reproduzindo essa questão da ânima da personagem feminina como uma rainha. O terceiro exemplo diz que uma ilha onde habita a grande deusa Minerva. Minerva é Atena, que já é, per si, um exemplo do arquétipo da ânima, porque a Atena nasceu da cabeça de Zeus e ela é, portanto, uma manifestação da essência feminina do deus, né? Se nós fizermos uma análise junguiana. E a questão da ilha onde ela habita também é algo frequente, essa questão do lugar éramo, do lugar distante, misterioso. A Circe, que eu falei agora há pouco, na Odisseia, ela mora justamente numa ilha. E isso também acaba nos levando para o próximo exemplo, que diz que Emília veio ser tão cheia de amor de uma masmorra. Então, de novo, essa questão do lugar érmo, né, da masmorra, do lugar misterioso, da caverna. O Joseph Campbell, no Herói de Mil Faces, ele vai falar bastante sobre isso. Que na jornada do herói há sempre o contato com essa personagem da ânima e a evocação de um lugar desconhecido, de uma caverna, de uma ilha, de uma masmorra. Em certas situações ocorre inclusive aquilo que os mitólogos chamam de hierógamos, que é a união amorosa com aquela que é considerada, né, a confortadora e a nutridora. O Joseph Campbell eu recomendo para quem se interessar mais por essa questão de determinados padrões na história do herói. Outro mito que representa também e ilustra essa questão é da Eurídice, que ela é uma heroína que foi morta pela picada de uma serpente, e o Orfeu, que era o seu amado, ele desce ao Hades para tentar buscá-la. E a aventura não é bem sucedida e ela acaba novamente sendo arrastada para os infernos. O inferno também, né, na mitologia greco-romana, ele tem uma senhora que é a Perséfone. Então há sempre essa relação também entre o submundo, a ânima, a personagem misteriosa e etc. Ainda nós estamos dentro do arquétipo. O algoritmo ele está gerando textos que podem muito bem ser associados às narrativas arquetípicas, né? Então, o próximo exemplo diz assim: ela compassiva que me socorreu traz a questão da ânima como a mulher que presta socorro, tal como a Ariadne, né, que deu o novelo de lã para o Teseu escapar do labirinto. É frequente essa questão da ânima como auxiliadora. Mais dois exemplos no arquétipo da ânima e a gente já vai passar para a sombra, que eu estou levando muito tempo aqui. O outro exemplo que o texto gerou para a gente diz assim: donzela, tristeza carregada, teu gracioso semblante sobre minha juventude. Então, a ânima, como todos os arquétipos que o Jung descreve, ela também possui um aspecto negativo, aquele aspecto que traz a tristeza, traz a estagnação. A Circe, que eu falei lá da Odisseia, ela retardou, é uma personagem que retardou a jornada de Ulisses na ilha, né, dela. Ele aprendeu lá por algum tempo. E então tem essa questão da face negativa da ânima, que remete muito, segundo a psicanálise, né, aquela representação da mãe que se apodera da juventude do filho e o mantém preso por meio de cuidados exacerbados e que impede, assim, o crescimento. Grande exemplo disso é no mito de Édipo, né, daquela questão da relação do Édipo com a mãe, que é a Jocasta, mas eu vou falar mais disso nos próximos slides. Por fim, o último que eu vou trazer da ânima, o algoritmo gerou esse seguinte texto: eu sofri muitos extremos por amor para conseguir a mais embelezada Ofélia. Então, a exaltação da ânima que se manifesta por meio de personagens belas. Praticamente todas as personagens que eu citei até o momento, elas têm uma beleza exacerbada como característica. Então, está sempre essa questão do embelezamento, do endeusamento, e por isso que elas geralmente são inalcançáveis, né? Estão longe, como apareceu no nosso primeiro exemplo. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco da sombra. Eu não vou dar todos os exemplos que está aí, porque senão a gente vai se estender demais. Mas eu vou falar dos principais. O primeiro que eu trago diz assim: a locução da sombra eterna, quer fosse vontade ou destino ou acaso. A relação que já foi muito explorada na psicologia, até mesmo na filosofia da sombra
com o destino. O Jung ele tem uma frase que diz: o destino individual depende em grande parte de fatores inconscientes. Né? O consciente é representado pela sombra na literatura. Então, é aquela velha ideia de que a parte da alma que nós não conhecemos, né, a sombra, ela é capaz de ditar o nosso destino. Por isso que a grande máxima da psicologia junguiana, ela pode ser encontrada naquela inscrição do oráculo de Delfos, naquela frase famosa do conheça-te a ti mesmo. Essa relação entre o acaso e a sombra, ela é muito explorada no mito de Édipo, que eu estava falando agora, que o Édipo era uma personagem que ele não se conhecia, ele era inconsciente em relação a si mesmo, então ele não se conhecia como filho de Laio e Jocasta, e por isso ele acabou sendo conduzido por um destino trágico que fez cumprir a previsão do oráculo, né, que diz que ele iria assassinar o pai, se casar com a própria mãe. E então, assim, como ele não reconhecia sua própria essência, sua própria origem, ele tentava escapar, e a cada passo que ele dava para escapar, ele se aproximava mais da tragédia. O segundo exemplo diz assim: em um vilão, ao menos eu sou. Então, talvez é uma das representações mais evidentes da sombra que o algoritmo gerou, e ela traz essa questão de que o herói e o vilão, geralmente, eles são muito semelhantes, né? O herói, ele possui muitas características semelhantes àquelas apresentadas pelo vilão, ou pelo dragão, ou pelo monstro, dependendo da narrativa. Eu trago novamente o exemplo do Gollum, que ele é uma prolepse, aquela antecipação do que o Frodo se tornaria caso ele fosse tomado pela sombra do anel. Então, eles são considerados como duas faces de uma mesma moeda, né? Essa relação herói e vilão, geralmente, ela pode ser descrita como essa ideia de duas faces de uma mesma moeda. Para o Joseph Campbell, no Herói de Mil Faces, ele coloca que o herói frequentemente precisa assimilar o seu eu insuspeitado, né, sua sombra, ou seja, ele precisa lidar com a figura do vilão. Mais dois exemplos para a gente finalizar. O texto gerou também o seguinte trecho: e descobriu que suas más ações deveriam estar bem entre as rochas. As más ações, como, né, um exemplo da sombra que encontra-se entre as rochas, é aquilo que está oculto, aquilo que é frequentemente escondida, é uma definição da sombra. No mito da caverna do Platão, isso aparece de modo muito evidente, né? Aqueles que estavam acorrentados na caverna, eles só conseguiam ver as sombras dos que estavam lá fora, né? Então, ele traz essa questão da sombra com tudo aquilo que está oculto, né? Da sombra, tudo aquilo que nós ignoramos. E por fim, outra definição que poderia estar muito bem, tipo, no livro do Jung, porque é muito evidente esse padrão arquetípico aparecendo aqui, que diz que nas profundezas de um cérebro sombrio e taciturno. O cérebro sombrio e taciturno é justamente uma psique sombria, é manifestação da sombra, do id, freudiano, né, daquela parte impulsiva que nós recalcamos, de tudo aquilo que nós não reconhecemos em nós mesmos. Então, traz bem essa questão, né, da sombra de um cérebro taciturno, encontra-se nas profundezas. Então, isso é basicamente o que eu tinha que falar. Eu acho que eu já me estendi muito, né, e seria legal a gente abrir para outras perguntas e discussões, então não vou me prolongar muito. Foi ótimo, Serginho. Obrigado, viu? Muito bem. Eu vou só fechar aqui rapidinho, Mário. Por favor, Gustavo. Então, a questão dos resultados parciais, o Sérgio trouxe toda essa análise arquetípica, né? O que a gente tirou de conclusões maiores, né? Que esses dois exemplos que ele trouxe, de fato, foram os mais frequentes no texto gerado pelo algoritmo. Mas nós tivemos outros, como ele trouxe, né? E totalizando aí 5 arquétipos que a gente conseguiu identificar. Então, teve o arquétipo da ânima, da mãe, do pai, da sombra e o de si mesmo. Em alguma medida, a gente constatou que existe a reprodução dos arquétipos das obras literárias originais nos textos gerados pseudo-aleatoriamente pelo algoritmo, sem essa parte de conhecimento linguístico, somente com cálculo probabilístico, né? E isso mostra que modelos...
linguísticos probabilísticos, sem conhecimento de língua, com uma sintaxe shallow, quando alimentados com um corpus consistente, com um corpus coerente, eles podem gerar novos padrões de narrativa consistente com as estruturas arquetípicas próximas das obras que o alimentou. E aí, se a gente para pensar em implicações disso, a gente pode pensar, é possível você ensinar um algoritmo, por exemplo, a reproduzir a obra de um escritor falecido, né? Criar novas coisas utilizando o mesmo estilo de escrita, né? Ou então, bots do Twitter que imitam determinada pessoa. Isso aqui é um serviço real que a gente procurou na internet e conseguiu constatar que você consegue contratar, tá? Com base em alguma conta, você gerar falas que aquela pessoa provavelmente diria. E aí os próximos passos, então, da nossa pesquisa é basicamente avançar para uma publicação. Então, aqui são alguns dos journals que a gente selecionou, que a gente pensou inicialmente em estar publicando o texto. E aí é o que daria para ser melhorado, né? As limitações do estudo. Nosso estudo a gente usou um conjunto de obras de autores masculinos, de autores geralmente europeus, né, brancos. A gente poderia incorporar uma maior variedade de autoria dentro desse corpus nosso, né? A gente poderia incorporar outros gêneros literários e fazer outros tipos de análise também. Então tem essa limitação, tem esse viés na composição do nosso corpus. Os métodos computacionais de geração de texto, como a gente disse, são bem simples ainda. Dá para fazer modelos mais sofisticados com redes neurais, a gente está estudando como fazer isso, mas aí a ideia é desenvolver mais esses modelos computacionais. E é possível também, existe uma limitação analítica da pessoa que está identificando os arquétipos, né? É possível, a partir do momento que você conheça mais arquétipos, você conseguir constatar mais coisas a respeito do mesmo texto, né? Eu confio muito no trabalho do Sérgio, de forma alguma estou questionando, né, aquilo que ele encontrou, mas estou falando que esse é um processo natural, né, que a gente tem a nossa subjetividade ao estar analisando esses arquétipos, né? E eu acho que é basicamente isso, gente. Obrigado, viu? Muito bem. Parabéns, obrigado. Gustavo, Sérgio. Brilhante apresentação. Muito legal. Gustavo, acho que valeria a pena depois comentar um pouquinho da sua pesquisa de doutorado, onde o Gustavo vai usar o Python e esse aprendizado metodológico da análise da linguagem de forma computacional, o Gustavo pretende usar para analisar discursos de presidentes de empresa, CEOs de empresa, ou análise de documentos de empresa. Então, acho que isso aí é uma coisa bacana, que é interessante comentar, Gustavo, tá bem? Uhum. Tá bom. Enfim, e eu tenho algumas perguntas, mas depois eu vou abrir para o público, porque é muito rico, pessoal, o que eles estão propondo aqui. Então, eles pegam um método da linguística computacional, que está sendo muito usada nas ciências sociais, na sociologia, e também na computação, na linguística, é o campo, enfim, que lidera também esse tema. Eles pegam obras da literatura, 10 obras da literatura, e fazem uma análise ainda de arquétipos do Jung, só para fazer uma síntese de todo do que eles explicaram agora e do encaminhamento, né? Então, pegamos uma ferramenta, fomos analisar obras épicas a partir da ideia dos arquétipos de Jung. Então, eu achei que o encadeamento, as escolhas foram, assim, muito interessantes. É claro que existem vários caminhos para produzir um estudo sobre isso, né? Mas, enfim, Gustavo, depois, então, comenta do seu doutorado e vamos abrir para as perguntas, né? Então, comenta agora com a gente, Gustavo, daí a gente abre para as perguntas. Uhum. Basicamente, então, gente, meu doutorado, eu vou analisar o discurso do C-Level das 5 maiores empresas de tecnologia da informação. Então, Google, Amazon, Facebook, Microsoft e Apple. A ideia é recuperar os diferentes modos narrativos que existem no discurso dessas figuras. Então, a gente
é pegar, eu estou pensando, né, em fazer um corpus com vários tipos de discurso. Então, como o CEO fala, por exemplo, o CEO da Google fala quando ele dá uma coletiva de imprensa. Então, compõe um corpus 1. Aí, como o CEO da Google fala quando ele twitta. É outro tipo de discurso. Aí, você recupera os tweets, faz um corpus 2, né? Aí, como que o CEO da Google é visto pelos seus admiradores, pelas pessoas que... Então, aí você recorre a biografias, né? Pessoas que geralmente têm um fascínio por aquela pessoa e tudo mais. Então, a ideia do meu doutorado é tentar explorar as diferentes narrativas que existem dentro dessas grandes empresas de tecnologia que são determinantes para as tendências do capitalismo contemporâneo, né? Se a gente pegar hoje os homens mais ricos do mundo, no topo da pirâmide está o setor de TI. Então, é um setor que tem se desenvolvido muito e tem se tornado infraestrutura para diversos outros setores da economia. Legal. Muito bem, Gustavo. Para o público entender as aplicações possíveis e para a gente que estuda também outros objetos da economia, da sociedade, das organizações, para a gente perceber as aplicações que há usando Python, usando a inteligência artificial, enfim, quais outras possibilidades que há. O Antônio deixou uma pergunta aqui no chat, falou que é interessantíssimo, o método me lembrou muito a técnica do recorte em criação literária. Houve alguma inspiração nisso? Porque é uma forma de aplicação da técnica por inteligência artificial. É uma pergunta que o Antônio deixou aqui no chat. E quem quiser perguntar, pode se inscrever tanto aqui pelo chat, ou pode fazer a pergunta. Eu já vi que já tem mais uma pergunta do Caju aqui. Então, essa é uma pergunta, pessoal. Do Antônio. Se houve alguma inspiração no recorte de criação literária? Então, eu vou falar da minha parte, depois o Sérgio fala da dele, que eu desconheço, sinceramente. Então, da minha parte, não sei se da parte do Sérgio. Eu também desconheço. Se pudesse explicar melhor para a gente, porque eu realmente não conheço. Antônio, se quiser ligar o microfone e falar, fique à vontade. Eu posso falar, então. Claro. Estão ouvindo? Sim. Opa! Parabéns pelo trabalho, meninos. Fantástico. Achei incrível. Obrigado. Minha cabeça girou muito aqui enquanto eu via, porque essa técnica do recorte, ela é dadaísta. E aí, principalmente foi o William Burroughs que criou muito nisso. Ele pegava textos maiores, recortava as palavras, e aí ele lançava esses recortes de papel numa ordem, enfim, só jogava e ele saía em determinada ordem, aí ele organizava aquele texto a partir dessa nova ordem que surgiu quando ele jogou, entendeu? Então, houve um tempo, principalmente no início do século passado, que foi muito popular esse tipo de criação, assim, e parece um pouco, porque são criações que as próprias palavras que eu criei em algum texto, só que totalmente novas, totalmente reorganizadas, e aí parece um pouco com o que o computador faz, né, com o que a inteligência artificial faz, nesse caso, na pesquisa de vocês. Seria até interessante, então, talvez pesquisar um pouco sobre essa técnica de criação literária, porque eu acho que tem alguma coisa aí, então, que a gente acabou encontrando aqui sem querer. Né? É isso. Ô, Antônio, se você puder passar a referência pra gente, a gente agradece imensamente, cara. Por favor. Eu faço, eu faço. Beleza. O Antônio, ele é um grande estudioso A gente teve a oportunidade de se conhecer faz uns 15, 20 dias. Ele é um grande estudioso dessa parte de literatura também. Excelente. Aí a generosidade do Gustavo, gente. Mas valeu. Obrigado, viu, Antônio? Muito obrigado, Antônio. Valeu. Nada. Fantástico, gente. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Agradeço aí o pessoal que elogiou também no chat. No chat, a Amanda, a Fer. Obrigado, viu, gente? Quem mais aqui? O Caju Lucas, tem uma pergunta aí. Rafael. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Bom, o Caju pergunta, os arquétipos junguianos dão conta
de referências de outras culturas, como os budistas, por exemplo? Sim, ele trabalha muito com a questão da filosofia oriental. Tem um livro dele que chama Psicologia e Religião Oriental, que ele faz essa comparação. Como ele está lidando com características que são essencialmente humanas, né? Então, é possível que você consiga analisar arquétipos em várias culturas diferentes, sim. Então, ele trabalha bastante com essa questão, inclusive, do budismo, né? É um dos carros-chefes dele, e textos também chineses, né? O I Ching, ou o Segredo da Flor de Ouro, assim, ele analisa esses trabalhos orientais também com essa teoria do arquétipo. É realmente muito interessante toda essa riqueza que há nessa combinação que eles trouxeram para a gente hoje, porque também Jung tem uma obra brilhante, muito profunda, e eu acho que é sempre bom ler os clássicos, e muito legal aqui também a sua análise, viu, Sérgio? Bom, prosseguindo para outra pergunta aqui, o Ângelo faz uma pergunta também bem interessante. Foi possível identificar relações entre as frases criadas pelo algoritmo? Houve a produção de sentido entre conjunto de frases? Vocês podem ver aí no chat como ele pergunta. Enfim. Eu acho que a gente... Eu consegui entender. Eu acho que a gente tem muito mais frases estruturadas do que um discurso longo de parágrafos, assim. Então, eu acho que o significado está muito mais no nível sentencial do que no nível do texto como um todo. Mas existiram frases bem longas. Assim, o Sérgio até colocou na tabela frases bem articuladas de, às vezes, 3 linhas, assim, que o algoritmo conseguiu gerar. Como o nosso modelo lida com palavras, então, eventualmente, vai haver uma ruptura e uma desconexão. Mas é possível, é isso que a gente está querendo fazer nos próximos passos, a gente colocar esse processamento em várias camadas de cognição através de redes neurais. Então, é possível o algoritmo alterar também, reconhecer uma frase e alterar as próximas palavras para dar continuidade, botar um ponto final e dar continuidade no raciocínio, né? Isso é possível de ser feito também, mas exige muito mais trabalho computacional. Sim. Muito, muito legal essa pergunta, viu, Ângelo? Também essa questão de produção do sentido, eu acho que é uma questão central quando usamos um método desse tipo, porque a linguagem, ela produz sentido, enfim. Então, essa pergunta é bem interessante, Ângelo, porque são muitas implicações que há quando usa a inteligência artificial para método, para coletar e analisar dado. E esse é o ponto central do método que eles têm trazido aqui para a gente, que é com base na inteligência artificial, e tem a base de usar dispositivos que simulem a capacidade humana. Então, nós estamos usando né, Gustavo, depois me corrige, viu? Nós estamos usando um tipo de inteligência artificial para analisar a linguagem, no caso da obra literária. Mas seria possível analisar linguagens em geral, falas, documentos. Então, isso é muito interessante, porque como cientistas sociais, nós conseguimos compreender como se produz sentido e como uma linguagem produz sentido. Então, esse ponto é um ponto central, que eu aproveito a pergunta do Ângelo. Se tiver alguma coisa para colocar mais, gente, fique à vontade aí. O Ângelo colocou uma segunda questão também, ó. Seria possível orientar a criação de frases não de acordo com as probabilidades de ocorrência, mas sim de acordo com o objetivo? Sim, é possível, mas aí a gente teria que fazer, primeiramente, uma análise temática, talvez, para você orientar a geração de palavras de acordo com um conjunto mais restrito de um tema.
que você dá para o algoritmo. Então, você poderia classificar as palavras em temas. Então, tipo, isso aqui diz respeito a negócios, isso aqui diz respeito a, sei lá, natureza, e blá, blá, blá. E aí, você fala assim, gere o texto com base nesses temas. Então, aí ele iria de acordo com aquela temática, né? Outra possibilidade também, como eu falei, a gente está adotando modelos shallow, que são modelos probabilísticos, que não levam tanto em consideração a parte funcional da língua, a parte gramatical da língua. Outra possibilidade seria partir de um modelo linguístico diferente. Partir de um modelo, por exemplo, mais da letras mesmo, da linguística computacional, que não fosse tão estatístico, mas que olhasse mais para as estruturas gramaticais. Por exemplo, a criação de expressões regulares, né? Dá para você... outro pressuposto que está por trás desses tipos de modelo. Sim. Bem interessante. Muito bem. Obrigado pelas perguntas, Ângelo. Também o Diego está indicando um texto aqui que ele coloca que pode ser interessante, eu achei que é bem legal também, porque ele está estudando a institucionalização de uma inovação. Então, esse tipo de método, Diego, acho que permite, sim, olhar para a institucionalização, para a linguagem. Então, ele não fez nenhuma pergunta, Gustavo e Sérgio, mas se quiserem comentar alguma coisa, ele fala da institucionalização do discurso da indústria 4.0. É possível você olhar, por exemplo, um fenômeno desse, né, Gustavo e Sérgio? Olha, uma ferramenta, uma tecnologia que está crescendo num país, é possível você analisar, certo? Uhum. Pode responder, Serginho, se eu tô falando demais aqui. Não, em relação à indústria, eu não tenho muita bagagem para falar disso, né, assim, então o que você acha dessa questão? A gente poderia pensar na ideia de movimentos sociais, quer dizer, tipo, a indústria 4.0 é um movimento que está ocorrendo dentro da indústria, de modificação, que acaba afetando certas técnicas de adoção de robôs, e tem um elemento cultural nisso. Então, eu pensei no comentário, Serginho, mais da questão do texto como manifestação social, sabe? Porque, no fundo, quando a gente está falando de instituições, a gente está falando de padrões que são reproduzidos na sociedade, né, e são copiados por outras pessoas. O Jung vai relacionar... Pode falar, desculpa. Ele vai relacionar a questão do arquétipo com a teoria dele do inconsciente coletivo, né? Então, você consegue também analisar essas mentalidades coletivas, a mentalidade, né, de um determinado grupo social, de um determinado grupo empresarial também, né? Eu acho que faz todo sentido. Daria também uma análise muito interessante, trabalhando por essa questão, né? E dá para misturar corpos, imagino. Sim. Você pode combinar os corpos. Sim. Eu vou olhar discurso, depois eu vou olhar tweets, depois documentos. E até mesmo o tipo de documento. Por exemplo, a gente analisou só romance, mas no nosso caso, naquela tabela que o Sérgio mostrou, tinha texto que era gerado com base em uma obra de um autor. Então, pega os livros do Tolkien e faça o texto. E tinha um algoritmo mais geral chamado AllText, que ele pegava todas as obras. Então, a gente tem lá misturado o corpus principal, que tem todas essas obras, e análises feitas nos subcorpos também. Então, feitas só com a Odisseia, só com o Senhor dos Anéis, só com... Então, é possível você dividir isso da maneira que você achar coerente, e que você achar que tem uma análise comparativa que faz sentido para você. Sim. Então, vejam o potencial da ferramenta para você analisar a linguagem de maneira geral. Acho que é uma ferramenta extremamente importante e tem muito a ver com a próxima pergunta, que é feita pelo Rogério.
que é a seguinte: quais os conhecimentos necessários da inteligência artificial e Python para escrever o algoritmo gerador? Uma pergunta mais técnica aí, né? Uhum. Eu acho que não é tanto, como que eu posso falar, a programação em si do algoritmo não foi tão trabalhosa assim. O que é mais trabalhoso é o caminho que você tem que traçar para escolher aquele método. Então, o embasamento, a questão assim de entender como os modelos funcionam, de se situar num campo que é muito novo, né, que é um campo que está em constante alteração e que tem toda hora atualizações acontecendo, métodos que eram super utilizados que caem por terra e ninguém mais dá manutenção naquilo. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido. A própria função que a gente usou, que é a Generate, que usa esse modelo de N-grama, ela deixou de receber suporte do Python. Ela não tem nas bibliotecas mais novas. Eu aprendi a usar essa função durante o curso e aí no final já não tinha mais como gerar texto por meio dela. Então, eu tive que pegar o código-fonte dela, alterar algumas coisas e botar ela para funcionar novamente, né? Então, eu acho que assim, é muito depende da sua facilidade com programação, né? Depende da sua força de vontade, mas tem muita coisa sendo feita. Então, é mais uma questão de você se antenar naquilo que está saindo, do que você fazer serviço manual, sabe? Programar linhas e linhas. Então, tipo, é mais uma questão de saber o que está rolando, assim. Qual o primeiro passo você recomenda para quem quer usar o Python, Gustavo? Para texto, Isso. Para texto tem um livro muito bom, que é um livro gratuito, que você encontra na internet, em TXT, você encontra até o PDF, eu acho, do livro. Os direitos dele são abertos. Natural Language Processing, chama Natural Language Processing with Python. Legal, depois a gente põe a referência aqui. Tá. Eu já mando a referência aqui no chat, já. Beleza. E portais, né, que tem cursos de programação, Coursera, DataCamp. Esses portais eles podem ser um bom ponto de partida para quem está querendo começar a programar. O Antônio colocou uma frase aqui que eu achei super interessante, e falou da técnica dadaísta, mas que hoje essa técnica permanece, como, por exemplo, nas letras do David Bowie, que é o famoso David Bowie, o camaleão. Ele fala que foram criadas com essa técnica. Uau! Impressionante, Antônio. E realmente é interessante olhar para essa referência aí. Muito bem. Bom, tem mais aqui a próxima pergunta. Eu vi que o Diego deixou a outra referência para a gente, e o Caju fez outra pergunta aqui, ó. O texto produzido pelo algoritmo, mesmo sendo um conjunto de frases que tendem a ter uma coerência interna mais forte do que uma coerência entre elas, esse conjunto de frases poderia capturar o conteúdo dominante do corpus? Uhum. Ótima pergunta. Uhum. E nesse sentido, poderíamos falar que estamos produzindo uma síntese dos discursos, narrativas aí presentes? Uhum. Gustavo ou Sérgio? Obrigado, Tá. Caju, pela pergunta. Legal, Caju. Então, é assim, Caju. Como que eu posso falar? O modelo, ele leva em consideração, no momento de sortear as palavras e de prever qual que é a próxima palavra. O sorteio é o ponto de partida, a previsão é a partir do ponto de partida qual que é a próxima palavra, né? Ele leva em consideração a frequência de palavras no texto. Então, o que acontece? Ele cria uma grande tabela de frequência de distribuição, ordena essa tabela, e aí, por exemplo, se você tiver 70% de chance, depois
de depois da palavra leite vir D, ele vai jogar com 70% de chance o D. E com 30% de chance todas as outras questões. Então, não necessariamente ele vai conseguir capturar, vamos falar assim, talvez o estilo do autor e tal, mas ele consegue capturar quais são as estruturas de frase mais recorrentes que aquele autor utiliza. Então, por ser um modelo baseado em frequência, eu acho que, a sua pergunta qual que era? Capturar o conteúdo dominante. Se o conteúdo dominante for o conteúdo mais frequente, sim, ele consegue. Tá? Agora, se o conteúdo dominante estiver nas entrelinhas e tal, ele não é tão inteligente assim. Pelo menos o que a gente criou, tá? Então, a gente poderia falar em certa medida, de uma síntese, sim, com base em frequência. Muito bem. Bem legal esse ponto também, porque acho que a grande potencial desse método, enfim, tá nesse ponto aí. Muito bem. Pessoal, outras perguntas que vocês queiram fazer para o Gustavo ou para o Sérgio, ou o Sérgio quer complementar algum ponto, se quiserem, fiquem à vontade, tá? Eu fiquei, assim, muito, muito contente de ouvir o Sérgio e o Gustavo falarem sobre essa experiência, esse primeiro esforço enfim, de diálogo entre eles. Achei muito interessante também, viu, Gustavo, a sua introdução, como vocês se encontraram, e que esse debate está ocorrendo já há alguns anos, pelo jeito, né? Então, eu acho, assim, muito interessante. E fico muito instigado em ver como que esse método pode ser importante para nós que estudamos organizações, empresas, a economia em geral. O Gustavo tem me trazido algumas leituras sobre o que ele chama do cultural turn, da language turn, né, Gustavo? De uma virada da linguagem dentro dos estudos organizacionais. Então, acho que isso valeria a pena a gente comentar um pouquinho, Gustavo. É a pergunta que eu deixo para você. O que seria essa language turn nos estudos organizacionais? Não é? Então, é a minha pergunta que eu anotei aqui. Tá. E deixo agora para você. Legal, Mário. Depois que eu responder essa, eu vou passar para o Sérgio falar um pouquinho também de como ele enxerga a conexão, né, da área de estudos literários que ele está com a nossa área de estudos, as primeiras impressões, porque a gente não imaginava que esse tipo de parceria fosse dar tão certo, né, em domínios do saber tão diferentes, a gente conseguia achar um solo comum tão vasto, assim. Então, essa questão da virada da linguagem nos estudos organizacionais é uma questão relatada num livro que eu comecei a ler recentemente de um teórico de estudos organizacionais chamado David Bosch, que ele fala que ocorre mais ou menos, esse movimento começa na década de 90, quando os estudos organizacionais eles deixam um pouco de lado essa tradição mais de narrativas mais factuais e passam a olhar para as nuances do texto e para as questões mais da subjetividade humana, né? Então, o David Bolt puxou bastante gente, a Bárbara Kizarniawska também é uma outra grande teórica na parte de estudos organizacionais que utiliza métodos narrativos. Tem também a Catherine, esqueci o nome dela, Catherine Kotler também, que tem uma obra bem, bem vasta a respeito disso. Então, todos esses autores, eles começaram a problematizar a questão, assim, mais, vamos falar, performática no sentido estrito, né, das organizações, tipo assim, o que as organizações produzem, como que elas organizam a produção, para pensar
assim, o que está por trás dos discursos, né, das pessoas que trabalham nessas organizações, quais são as diferentes narrativas que estão em disputa, né, dentro de uma organização, como que essas narrativas ganham força, quais são os vieses que estão por trás delas. Então, nesse sentido, essa virada das narrativas, ela não se importa muito, assim, se a narrativa ela é verdadeira, ela é verdade ou não é. Tipo, o que ela se importa é a narrativa circula ou não circula. Ela tem efeito ou não tem efeito nessas pessoas, né? Como que ela modifica a visão de mundo dessas pessoas? E aí, em tempos de fake news, isso é uma coisa que vale muito a pena ser estudado, porque a gente desconstrói os argumentos, né? E consegue olhar, assim, porque uma narrativa é uma sequência uma sequência de eventos, né, que você organiza a partir de uma lógica que pode ser temporal, né, geralmente é temporal, a gente começa uma história com era uma vez e continua e tal. Então, eu acho que os narrativos, eles trazem esse olhar para os estudos organizacionais que há muito tempo acabam se fechando assim nos construtos, nas estruturas e tal, e não olham tanto para a riqueza que a psicologia e a literatura podem trazer para esse campo. Excelente, obrigado, Gustavo. Sérgio, quer colocar algum ponto sobre isso que o Gustavo mencionou? Então, eu fiquei sinceramente surpreso com o resultado, né, que de fato, assim, eu não imaginava que ia aparecer tantos padrões, assim, que nós poderíamos relacionar aos arquétipos. Então, assim, se mostrou de fato uma ferramenta muito interessante para análise de texto, né? Pelo menos posso falar pela minha área da análise literária, da crítica arquetípica, é uma ferramenta, assim, que se mostrou muito, muito valiosa, né? Ela, apontou coisas muito interessantes e, assim, e é só o primeiro passo, né? A gente pode depois ainda potencializar ao máximo essa análise, trazer mais obras, trazer mais autores, trazer gêneros diferentes. Então, assim, eu imagino que é uma ferramenta muito rica, essa união, né, entre essas vertentes todas, toda interdisciplinaridade, né, que a gente vem trabalhando aí, eu acho que, assim, foi muito rica, foi muito significativa, pelo menos para mim. Então, assim, eu acho que tem muito futuro aí para pesquisa, para trabalhos, para artigos, livros, esse tipo de coisa, assim. Me surpreendeu bastante. Sim. Realmente eu também fiquei bem instigado também, e esse ponto dos arquétipos é bem rico para entender comportamento humano. E eu acho que esse ponto é central para a gente, enfim, avançar em debates com esses autores. Enfim, então, o Foucault também fala muito nas questões de dispositivos. O Flixen, que é um autor que a gente lê muito, ele fala muito em quadros culturais. E eu vejo que essa ideia de arquétipos, ela também se aproxima muito dessa ideia de como, enfim, os atores escolhem ou se comportam ou justificam as suas posturas. Boltanski também tem trazido esse conceito da justificação. Enfim, então nós vemos um enorme diálogo que há desses autores e algo que a gente tem que construir, esses debates entre essas grandes obras. E realmente acho que a contribuição do Jung é brilhante, assim, para os estudos organizacionais e para o estudo da sociedade em geral, certamente. Eu fiquei muito curioso, né, com essas colocações suas da sombra, e nós pudemos, eles apresentaram essa obra, esse resultado para o pessoal, para alguns especialistas em linguagem, então eles gostaram muito, assim, do resultado, e foi bem legal ouvir o pessoal de linguagem também dando um retorno para o resultado da pesquisa. Muito bem. Pessoal, outras perguntas? Mais alguma ponderação que vocês queiram fazer? Mais algum apontamento?
Professor, Sim. posso só fazer aqui um esclarecimento, né, do que eu indiquei ali? Primeiro, parabenizar o Gustavo e o Sérgio, eu achei que uma apresentação muito didática, né? Conseguiu também ser sucinta, então vocês estão de parabéns aí. Gustavo, o que eu vou falar aqui, eu não conheço muito a sua pesquisa, nem conheço muito de teoria institucional, que eu entrei agora no doutorado, estou começando a estudar isso. Mas, assim, o apontamento que eu falei daquele texto tem mais a ver com a base teórica daqueles autores lá que tentam ligar o discurso com teoria institucional. Porque eu fiquei pensando, né, uma das grandes áreas, temos abordagens que o professor está falando trabalho é com teoria institucional. Daí, eu não sei, né, se vocês já fizeram esse recorte, porque eu fiquei assim também numa dúvida. Vocês vão fazer análise dos CEOs lá, né, no nível C né, dessas determinadas empresas. Vocês já sabem exatamente o que vocês estão procurando ou não? Porque, né, às vezes pode ser essa ideia aí de tentar ligar discurso e teoria institucional, pode ser uma das entradas para interpretar o que quer que surja, né? Não sei se vocês vão fazer uma coisa mais indutiva, né? Falar, vamos ver o que emerge, ou se vocês já estão procurando determinados, né, discursos, sei lá, ligado à financiarização, meritocracia, sei lá o que pode surgir. Então, é mais colocar isso. Legal, cara. Obrigado pela sua colocação. Cara, eu acho que assim, pelo que eu estou detalhando, o caminho que o meu método está tomando agora é meio que um duplo movimento o processo da minha pesquisa. Então, eu até coloquei uma referência aqui do lado para o pessoal, que é um livro da Sage sobre text mining aplicado em ciências sociais, né? Então, o primeiro movimento, quando a gente vai usar métodos mistos de análise de narrativas, porque a gente pode, segundo esse livro, a gente pode usar métodos qualitativos para fazer análise de narrativa, ou métodos mistos. Não existem métodos estritamente quantitativos para você fazer análise de narrativa. Você precisa usar uma abordagem mista, porque em algum momento você vai ter que parar e ler, analisar os resultados e tudo mais. Nessa abordagem de método misto, o que você faz? Primeiro, você olha para as estruturas discursivas, estruturas narrativas que emergem do texto. Tira alguns insights, roda esse processo mais algumas vezes, excluindo algumas coisas que não fazem sentido e tudo mais, e depois você se aprofunda nas categorias que emergiram. Então, é um processo de duplo movimento nesse sentido. Primeiro, você vê o que os dados contam para você, porque você está analisando um monte de dados, você não sabe direito o que predomina dentro daqueles dados, e depois você vê assim, ó, isso aparece bastante, isso não aparece tanto. Então, o que domina mais o discurso dessas pessoas? E aí você consegue fazer o caminho reverso e identificar as ocorrências dessas palavras e tentar traçar um padrão de narrativa. E a respeito de que narrativa, né, a gente está pensando na questão do sucesso das organizações. Então, como que os executivos justificam o sucesso das empresas que eles dirigem. Por meio de uma trajetória muito ligada à trajetória pessoal deles, com uma narrativa meritocrática, por meio de um argumento mais coletivista, que inclui todas as pessoas da empresa como se fossem parte de uma família. Então, nesse sentido, eu acho que é o que eu estou querendo olhar no meu doutorado, como que os executivos justificam o sucesso. Muito bem. Tá aí uma pergunta muito boa, e eu acho que realmente dá para relacionar linguagem com teoria institucional, porque também a teoria institucional rompeu com aquele positivismo, aquela observação positivista, e olhou, sim, para questões mais subjetivas, lógicas. A ideia de lógicas podem ser pensadas dessa forma. Então, essa relação é viável, é possível, sim, com certeza. Muito bem. A pergunta do Cristiano aí, se pode ser aplicado em redes sociais, cara, esse é o próximo passo que a gente acabou não falando, mas dá para a gente montar as redes com base em proximidades de palavras, né, que é uma métrica que chama word embed. Então, a ideia é a gente também olhar para as conexões das palavras e não só das palavras por si. E daria para fazer uma rede de atores também e suas respectivas linguagens? Seria uma rede, não uma rede de linguagem, seria uma rede de atores e suas linguagens. Multinível. Multinível.
Multinível, né? Uhum. Daria, eu não faço ideia de como fazer, mas... Existe. É isso aí, é o multinível de análise de redes. Você pode Uhum. pegar o nível, olhar para o nível das pessoas, da linguagem. Isso daria para fazer, sim. Eu acho que daria para fazer, sim. Ótima pergunta também. Uhum. Ótima pergunta. Porque as redes também são ativadas pela linguagem. Uhum. Enfim, esse ponto é bem, bem interessante e eu acho que essas combinações teóricas e metodológicas é que talvez surjam grandes possibilidades de pesquisa. Então, Uhum. muito bem colocado também. O Caju perguntou se a gente pretende usar os modelos do Boltanski. Se eu pretendo usar os modelos do Boltanski. O Boltanski está na minha revisão teórica, Caju, mas não é a entrada que eu estou querendo dar para a minha tese. Eu estou querendo entrar pelos estudos narrativos das organizações. Não por lógicas de justificação, regimes de justiça, que aí é o que vai... Os conceitos de Boltanski vão pegar mais forte, né? Então, eu estou querendo entrar por outro caminho, assim. Gustavo, e essa literatura de narrativas oferece, na linha que o Diego perguntou e que o Caju também está perguntando, essa questão das narrativas oferece, vamos dizer, categorias narrativas para você olhar o discurso? Sim, sim, sim. Aquelas tabelas lá do texto da Pré-Quali, Mário, que são... Tem muitos tipos e subtipos de narrativas e várias maneiras de você fazer essa análise, de operacionalizar isso. Sim. É que isso só por si só é um universo, assim, eu não queria ficar abrindo muitos universos dentro de uma tese, então... Dá um exemplo para a turma, só para a turma ficar com... Tá. Dá um exemplo. Tá bom. Deixa eu pegar aqui o livro que eu usei de referência. Então, ó, só para a gente ver aqui, teorias narrativas, possibilidades de análise de narrativas que existem aqui, que o Bold traz. Ele elenca 8 possibilidades diferentes de análise narrativas para você fazer a partir do mesmo corpus, do mesmo conjunto de texto e tal. Então, a primeira seria desconstrução. Segunda, análise de grandes narrativas. Terceira, microhistórias. Quarto, rede de histórias. Quinto, intertextualidade. Sexta, estabelecimento de causalidade. Sétimo, emplotment, que é você trazer a trama, focar na trama. E oitava, análise temática. Cada um... Isso aqui é um livro, ó. Não sei se vai pegar, deixa eu ver aqui. Mas o livro chama Métodos Narrativos para os Estudos Organizacionais. Então, cada um desses 8 tipos já é um método, vamos falar assim, com vários autores que utilizaram aquilo, que tem um embasamento teórico, por exemplo, na parte de intertextualidade entra muito forte a questão do Michel Foucault, né? Então, vamos falar, cada um desses métodos já é um universo. Assim, tá sendo difícil para mim escolher qual método narrativo que eu vou usar na minha tese. E fazer esse recorte. Então, se eu partir para o Boltanski, eu acho que são outras ferramentas, outra maneira de olhar para o texto. Assim. Muito bem. Uma excelente pergunta, Caju. Eu também vivo provocando o Gustavo, né, Gustavo? Sobre as questões e as questões teóricas, as escolhas. E ele vem apresentando um conjunto de leituras assim bem interessantes para, enfim, estudar a linguagem. Então, eu acho que para o nosso grupo é muito importante o esforço que o Gustavo e o Sérgio têm feito, no sentido de abrir fronteiras também metodológicas e técnicas também. Né? Vocês usam uma técnica que o Google usa, enfim. Então, isso também é bem interessante. Parabéns. Pessoal, nós temos ainda espaço para
para mais uma ou duas perguntas. Aqui o Pedro. Isso. O Pedro pergunta qual o indicador De sucesso. de Não sucesso? não é um indicador, Pedro. É a narrativa sobre o sucesso. Então, eu não vou entrar por meio do decoupling, por exemplo, que era a minha ideia inicial, comparar discurso e prática, né? Eu vou partir do pressuposto de que o discurso ele molda a visão de mundo das pessoas e eu vou me ater ao discurso, eu não vou fazer essa contraposição entre discurso e prática. Se fosse, eu poderia utilizar essas teorias de decoupling e tudo mais, né? Gustavo, quando a gente pega a palavra sucesso, por exemplo, nós vamos ter que fazer nós vamos ter que destrinchar essa palavra para palavras equivalentes, fazer uma espécie de uma análise semântica desta palavra? Com certeza, né? Todas as diferentes conotações, né, que o sucesso pode implicar, né? O que é sucesso para aquelas pessoas, né? Se é prosperidade financeira, se o sucesso é uma vida estável e predizível, se o sucesso sei lá, existem várias noções alternativas, né? Muito obrigado, Pedro, pela pergunta. Eu tenho perguntado isso para o Gustavo, uma pergunta bem próxima a essa. E eu acho que a gente está amadurecendo também como escolher. Muito bem. Bom. Muito bem, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Eu acho que fica bem evidente assim, a capacidade que o Gustavo e o Sérgio têm de olhar, então, tanto para as questões da psicologia, os arquétipos de Jung, e aqui a questão da aplicação da inteligência artificial, do Python, como uma técnica de análise computacional. O Gustavo também já está em contato com a professora Jéssica Santana. A Jéssica Santana, da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, um possível sanduíche lá nos Estados Unidos, que já, enfim, já tem dialogado sobre esses métodos, essas técnicas. E para a gente é muito legal, pessoal, ver, enfim, uma aplicação, uma tese, até duas teses sendo desenvolvidas a partir desse diálogo com a inteligência artificial e com o Python. Então, assim, eu, em nome do nosso grupo, do Núcleo de Estudos Organizacionais, agradeço imensamente a palestra de vocês, todos os apontamentos. Realmente brilhante esse caminho que vocês estão traçando. Eu acho que também é uma referência para os outros alunos que possivelmente possam usar esse método, que é realmente bem interessante. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Muito Obrigado, bem. Rogério. Rogério aqui agradecendo no chat, o Ângelo, Luiz, o Cristiano. Muito legal, enfim, a gente receber esse pessoal, todo esse público. Ficamos super contentes de poder dialogar, apresentar as pesquisas para vocês. Gente, fazendo só um momento merchan, então, quem não segue a gente lá no Facebook, pode começar a seguir, curte a página lá, número de WhatsApp também, se quiser passar para a gente tem um grupo que a gente não fica mandando coisa, a gente só manda o cartaz dos próximos eventos. Se vocês quiserem passar o número para a gente adiciona vocês lá também, tá bom? E todo mundo que está inscrito aqui, a gente vai colocar no nosso mailing para mandar e-mail, né, para os próximos eventos. Se alguém não quiser acompanhar, é só cancelar a inscrição que tá tudo certo, tá bom? Então, quero lembrar que o próximo evento... o Caju acabou de me escrever. O próximo evento vai ser no dia 26 de outubro, vai ser sobre análise de redes sociais.
nós vamos mostrar uma aplicação na economia brasileira, que a gente chama de análise das redes proprietárias das grandes corporações brasileiras. Então, nós vamos pegar um objeto que é muito importante, muito interessante para o estudo da economia dos negócios, utilizando análise de redes sociais através do GEF. Então, eu vou apresentar, e o Wilton, eu vou fazer uma explanação mais teórica, e o Wilton vai fazer o apontamento mais aplicado, mais empírico. Então, fica aí o convite, pessoal. 26 de outubro, estaremos de volta nesse debate, e teremos pelo menos mais 2 encontros ainda nesse semestre. Tá bem? Então, lembrando, pessoal, esse é o NEL, esse é o Seminários NEL, que, enfim, que é um espaço para reflexão sobre as teorias, os métodos. Vocês puderam ver como a gente tem uma forma bem interdisciplinar de lidar com esse objeto, dialogando com a sociologia, com a psicologia, com a economia, com a gestão. Enfim, então eu quero agradecer a equipe do NEL toda, o Departamento de Engenharia de Produção, o Programa de Pós-Graduação em Organizações e Sistemas Públicos, e um agradecimento especial ao Gustavo e ao Sérgio, que nos abrilhantaram aqui à tarde com essa reflexão, assim, brilhante sobre a linguística computacional, a literatura e os arquétipos de Jung. Então, eu que agradeço o convite e a paciência de todos, viu, gente? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Muito obrigado. De coração. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom estar com vocês aqui e todo o diálogo também, as perguntas do pessoal no chat. Obrigado pela atenção. Muito bem. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, escrevam para o Gustavo, para o Sérgio. Então, deixo aqui meu agradecimento especial a vocês dois. O pessoal aqui ficou bem, fizeram várias perguntas, vários apontamentos. Agradecer ao Caju, a Clarice, a Miriam, todo o pessoal que tem ajudado também aí na construção do núcleo, né? O Gustavo tem liderado já por muitos meses esses eventos. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Então, fiquem atentos, então, para os próximos debates. Logo estaremos aí refletindo ainda mais sobre questões desta natureza. Tá bem? Beleza, então, gente. deixo meu abraço para vocês. Obrigado pela presença. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Parabéns.